Na hora de vender o seu imóvel, o corretor, o atual gestor de vendas, de que lado ele está? Ele está do seu lado, que está vendendo o seu imóvel, ou ele está do lado do comprador que quer comprar o seu imóvel? Na verdade, hoje existe um novo conceito, que há o gestor do proprietário e o gestor do comprador. Aquele gestor que vai defender os seus interesses se você for quem está vendendo. E há o gestor do comprador, que se o seu caso for de quem está comprando, vai defender os seus interesses. Mas afinal, que interesses são esses? São interesses em comum, na verdade, porque tem quem quer vender e quem quer comprar. Mas é importante ambos serem bem orientados. Porque negócio bom é negócio bom para todo mundo. E hoje o nosso convidado é o diretor da KW Fortes Guimarães de Ribeirão Preto. Eu estou aqui com o Rafael Guimarães. Prazer te receber, Rafael. Muito prazer, Delinha. Obrigado pelo convite. Imagina, hoje é um prazer ter você aqui. Obrigado por ceder aí o seu tempo sempre muito precioso, para falar de um mercado tão importante que é esse mercado imobiliário, né? Que tem tanta coisa nova acontecendo, muitas mudanças. O mundo não para, né, Rafa? Não. Na verdade, a gente está numa mudança, é tecnologia, é coisa. E o mercado imobiliário também, eu acredito que tem essas mudanças. Nós vamos falar, né, dessa chamada que a gente fez, que é aí o gestor imobiliário do comprador, do vendedor. Mas antes disso, vamos nos apresentar aqui, até para as pessoas entenderem quem está aqui com a gente. A Fortes Guimarães, uma empresa de, muitos anos, hein? Quantos 35. anos? 35 anos. Em Ribeirão Preto, gente, a Fortes Guimarães é uma imobiliária não só muito renomada, mas muito respeitada. Trabalho maravilhoso da família Guimarães aqui em Ribeirão Preto. São 35 anos. Obrigado, Delinha. São 35 anos. Eu tenho 33, vou fazer 34, então até antes de eu Já nasceu dentro! Nasci dentro da imobiliária, sim. E isso vem sendo construído ao longo dos anos, então acho que é uma responsabilidade a gente seguir com esse negócio, né? É um legado, né? Legado, sim. É um legado gigantesco. Até porque uma empresa de tantos anos mostra o quanto é uma empresa séria, né? Porque ninguém se perdura por tanto tempo no mercado se não tiver um trabalho de muita eficiência, excelência e seriedade. Com certeza, isso. E não é fácil, né? Não. Sabemos que a trajetória deve ter sido cheia de desafios, como temos desafios hoje e sempre vão ter, né? Então a empresa tem que estar sempre olhando para o futuro e se preparando para o futuro. Acho que é muito do que a gente vai conversar, né? Exatamente, né? Nós estamos contando aqui um pouquinho, para quem não conhece ainda a história, de onde vocês vêm, e agora nós vamos contar para onde vocês estão indo, né? Eu acho que é isso. Todos nós temos que nos preparar para o futuro. A seriedade, a honestidade, o trabalho sério, ele é importante em qualquer área, né? Não vamos falar que é importante aqui, todo lugar é importante. Mas quando a gente fala de imóveis, eu acho que é mais importante ainda esse ênfase, porque é um mercado que, se você não tiver muita confiança, são negócios que envolvem muito dinheiro muitas vezes, e mais que isso, envolve o sonho, né? O sonho de tanta gente. A pessoa que vai comprar o seu primeiro, ou segundo ou terceiro imóvel, não importa, mas enfim, são sempre negócios de muita responsabilidade. Sim, com certeza. É uma grande responsabilidade. Muitas vezes é o sonho da pessoa, da família, e mesmo se a gente está falando de investidor, são cifras muito grandes. Então, sempre é sempre uma responsabilidade para esse profissional estar muito atualizado e dar atenção devida para cada uma das partes que a gente estava conversando, porque estamos falando aí de um bem que é o bem mais caro que as pessoas compram ou vendem. Então, é uma grande responsabilidade e um processo tem que ser tratado de uma forma muito séria. É isso mesmo. Bom, vamos falar agora, né? Assim, todo mundo também quer saber como é que é essa coisa do gestor do proprietário, do gestor do comprador. Nós vamos falar disso. Mas antes vamos falar da KW, né? Porque eu apresentei você, o diretor da KW Fortes.
O que é a KW? Como é que apareceu a KW? Como ela vai atuar junto à Fortes? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Que legal pela chance, né, de a gente falar um pouquinho desse momento que nós estamos passando de transformação. E é uma transformação na empresa, na Fortes Guimarães, que é uma decorrência de uma transformação do mercado imobiliário, que nada mais é a transformação do mundo. As pessoas estão se relacionando de uma forma diferente e fazendo compras. O processo de compra mudou muito nos últimos anos. A pandemia só alavancou mais, deu mais velocidade para para todo um momento que vinha de grandes mudanças tecnológicas, de comportamento e tudo mais. E vendo tudo isso acontecer, a gente internamente teve uma grande tarefa de repensar o negócio e olhar para como que o consumidor quer ser atendido daqui em diante, né? Como que vai ser a nova forma de atender o consumidor do mercado imobiliário, tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. E nesse momento a gente foi fazer uma pesquisa a fundo e conheceu a Keller Williams, que é a KW. E uma grande empresa, a maior empresa de intermediação imobiliária dos Estados Unidos, que está chegando no Brasil, e a gente viu que fazia muito sentido a gente se associar a eles para construir esse novo momento, esse novo futuro da empresa. Porque a gente viu que eles vêm com uma proposta de valores muito similares aos nossos, que é ganha-ganha, sempre trabalhar com honestidade, integridade, e eles também trazem muita tecnologia, muito treinamento. Então isso daí foi o fundamental para a gente, quando conheceu a KW, definir que a gente ia ser um aliado, um associado deles. Que legal. Bom, quer dizer, é o casamento perfeito, porque vocês Sim. trazem a Fortes, que é uma empresa aí de muitos anos, de muita credibilidade e com uma bagagem muito grande, junto a essa grande empresa, então, norte-americana, que traz aí muita tecnologia e um novo modo de gerir negócios imóveis. Sim. E isso tanto para o corretor, mas principalmente para o consumidor. E é isso que a gente tem visto, que o consumidor ele está diferente e muito mais exigente. Ele tem as informações, como em tudo, né? Ele sabe o que ele procura, ele é muito mais bem informado, ele é muito mais poderoso nesse sentido. Então ele merece hoje um atendimento também muito superior ao que era oferecido antigamente. O profissional, a empresa tem que estar muito bem treinada, capacitada para dar esse atendimento que o consumidor demanda, né? E a gente, quando conheceu a KW, a gente viu que eles têm todo o treinamento que a gente precisa, toda a tecnologia, tem muito modelo, sistema lá dentro, e a gente tem o conhecimento do mercado, a gente tem relacionamentos na cidade que nos proporcionam fazer uso dessa tecnologia, fazer uso de tudo que vem na KW aplicado para Ribeirão e região. Que legal. Porque, na verdade, Rafa, eu vejo assim, o mundo mudou, as pessoas mudaram. Eu sou de uma geração que pude acompanhar isso, né? Que pude ser uma consumidora de um jeito e hoje eu sou de outra. Então, na verdade, eu acho que realmente é importante essas mudanças. A gente, por exemplo, a internet, ela é uma coisa relativamente nova. Na pandemia, assim, acho que potencializou essa compra das compras online, das buscas online. Todo mundo vem mudando. Hoje, assim, né, pessoas acima de 40, 50, 60 anos estão aprendendo também. Isso que você mencionou do consumidor, que ele é mais exigente. É que, na verdade, hoje em dia, né, a pessoa vai ali, clica ali, entra num Google e escreve, sei lá, qualquer coisa. É tipo assim, ela sonha em ter um apartamento de 2 quartos no bairro tal. Ela vai ali e vem aquela chuva de coisas. Então, realmente, agora, esse excesso de informação também da internet, ela é bom, e como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. E eu acho que é por isso também que é importante trazer a importância e a credibilidade de um nome, porque nesse momento vocês têm que estar preparados para esse universo, para esse mundo, para atender esse público, né, que hoje é um público que chega diferente, que busca diferente, mas que também precisa ser protegido, porque Sim. ao mesmo tempo que a internet é maravilhosa e traz um monte de coisas boas, ela também traz muita coisa ruim, muita mentira, muita
coisa que não existe. Então, assim, na hora que a pessoa entra ali e se depara com uma empresa sólida que vai entregar para ela uma segurança, como você disse, é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. E a gente sabe que muitas coisas estão sendo colocadas em xeque, né? Tem muita tecnologia, inteligência artificial, tudo mais, mas o relacionamento ele é entre humanos. Então a gente vê até que a Keller Williams, né, o mercado americano, que é muito mais desenvolvido, maduro em todos os aspectos, ele tem lá o corretor de imóveis fazendo o seu trabalho, não foi substituído pela inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela atua como aliado, ela ajuda a alguns processos e algumas coisas, só que não dá para deixar de lado a interação, o conhecimento e o que você falou que é uma coisa muito séria, né? Que é a confiança, é você fazer um trabalho sério, que isso daí tem um peso muito grande, né? Não é só a tecnologia é um aliado do profissional. Acho que é isso que a gente está vendo acontecer. Eu vejo que a KW, uma das coisas que me chamou muito a atenção, e eu tenho muitas outras dúvidas aqui, né, que a gente vai trazer, mas falando sobre essa questão do ganha-ganha, né, do corretor, hoje em dia tudo mudou de nome, né, Rafa? Sim, eu acho que o maior tudo. responsável por isso é o LinkedIn. O LinkedIn hoje pôs nomes diferentes para tudo, né? Então, para quem é assim da velha guarda, nós vamos denominar de corretor. E para aqueles que são da jovem guarda, os mais modernos, mais jovens, nós vamos chamar de gestor imobiliário. Sim. É um nome mais bonito, mais chique, mas que um resume o outro, né? Sim. Hoje, a KW, ela explica um pouquinho para a gente o que é essa coisa do corretor. Então, a pessoa que está vendendo um imóvel. Essa pessoa que está vendendo o imóvel, a KW traz um corretor, que é o corretor do proprietário e o corretor do comprador. Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Porque eu achei muito bacana. Porque existe essa coisa no mercado, né, Rafa? A pessoa vai vender, aí o corretor vem e fala, poxa, dá um desconto. Aí o proprietário já fica com aquela coisa, não tá me ajudando. E às vezes não é que não tá ajudando, pelo contrário, ele tá justamente querendo fazer um negócio. Ou o contrário, ele chega para quem está comprando e fala, não tem, ele não dá desconto, não tem jeito. A pessoa fala, poxa vida, o cara não está me ajudando, é só pro lado do proprietário. Como é que é isso, Rafa? Isso é uma transformação. E a gente acredita que é uma transformação que vem de uma necessidade, de um desejo do cliente. Porque as mudanças elas não ocorrem porque a empresa quer ou porque o profissional quer. É uma coisa muito maior do que isso. São os consumidores exigindo um pouco mais de um nível maior de atendimento e principalmente uma atenção dedicada. E eu acho que é esse que é o que diferencia como que é o corretor, que ele só fazia a intermediação, né? Só não, é um grande trabalho, mas ele poderia, numa mesma negociação, né, ele pode atender os interesses do proprietário como de quem está comprando. Mas, claro que se você parar para pensar, e nessa intermediação é uma coisa um pouco delicada. E hoje o que tem acontecido é um espelho do mercado americano, que é o mercado mais maduro, onde o comprador ele tem uma pessoa que vai ajudar ele a encontrar o imóvel, e o proprietário também vai ter uma pessoa dedicada a ele, uma pessoa que vai dar a atenção devida ao proprietário. Eu acho que esse que é o grande ponto. Muitas vezes a gente vê que o proprietário ele foi deixado um pouco, não é de lado, mas ele não tinha o tamanho da atenção que ele merece. E hoje você consegue oferecer isso para ele, né? Consegue oferecer um serviço que você vai estar mais próximo, você consegue oferecer até um escopo maior do seu trabalho. Para quê? Para ajudar ele a vender o imóvel, que é uma grande necessidade, é um grande desejo. Quem tem um imóvel e quer vender, ele realmente quer que aquilo aconteça. Sim. E ele tem que a gente estava falando no começo, né? Você citou da dor, é uma dor dele. Ele fala, nossa, eu tenho que vender esse imóvel. Então, eu quero um profissional que seja bem capacitado para me ajudar nessa demanda específica. E isso é uma coisa que é nova para o nosso mercado. Mas é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. A gente vai
Você vai falar um advogado, tem um advogado de uma parte e de outra Sim, parte. Né? sim, E isso agora está trazendo, está vindo para o mercado imobiliário brasileiro. Olha que legal. Bom, então eu vou me corrigir. Eu falei que o gestor imobiliário era a mesma coisa que o corretor. Na verdade, ele não é. Ele sofreu uma modificação. Sim. Antes ele era apenas um intermediário e hoje vai além disso. Ele realmente se torna um gestor Sim. defendendo os interesses ou de quem compra ou de quem vende. Ele fica até, como tudo no mundo tem ficado, mais especializado. E a profissão de corretor de imóveis no Brasil, ela tem mais de um século. Certo. E ela foi passando por diversos momentos, bons, outros nem tanto. E hoje a gente vê que o olhar diferenciado para quem vai colocar um imóvel à venda é algo que está sendo muito valorizado pelos proprietários, porque realmente tudo que a gente hoje consome de serviço, a gente quer uma atenção. Sim. Então, acho que o gestor imobiliário focado no proprietário, naquela pessoa que quer vender, ele também agora tem um serviço muito importante e ele tem aí a responsabilidade de atender a esse desejo que é: eu quero vender meu bem imóvel e eu quero que alguém muito capacitado me ajude a fazer isso. Olha que legal. Que mais, Rafa? Conta pra gente que a KW traz, né? Isso aí eu achei uma coisa super bacana, mas eu sei que tem muita coisa que vem vindo, né? Que a KW traz para Fortes. Essa é uma das coisas. O que você considera também que vai ser aí uma nova mudança, uma grande mudança também dentro do sistema da Fortes? Muita coisa está sendo modificada e a gente pode citar, já falamos, mas a tecnologia ela é algo que ela vem para ficar, não tem como a gente não resistir a isso. Esses dias eu vou até contar uma coisinha que a gente estava conversando que tem gente que talvez não tenha tanta facilidade, então essa pessoa não mexe com a tecnologia, né? E a gente está vendo nos estudos que ali a pessoa que não tem muita facilidade, ela pede para o filho, para o neto, e o neto busca os imóveis e mostra para ele, né? O neto, que legal! O neto vai fazer o pedido da comida, né? O neto reserva o hotel. Então, você sempre tem alguém para te ajudar. A tecnologia, ela facilita muito o processo de compra de qualquer bem. Então, ele também não vai ser diferente no mercado imobiliário. E a KW ela tem uma tecnologia própria muito forte, que vem sendo desenvolvida ao longo de 6 anos, e lá nos Estados Unidos, e ela vai trazendo para todos os parceiros mundo afora. E isso é uma grande mudança e uma grande novidade super legal que a gente está oferecendo, porque a experiência da pessoa procurar um imóvel vai ser muito melhor do que a gente tinha até o ano passado. Ah, Isso muda nas redes sociais, no site, como é que é? Como é que o consumidor final, né, por exemplo, consegue começar a vivenciar essa experiência? Através de site? Como é que é isso? Vai ser num todo, mas a cereja do bolo é o site. O site é uma forma de pesquisa muito mais simples, muito mais visual. E isso tenho certeza que vai fazer uma grande diferença, porque a experiência começa ali, né? Eu acho que hoje poucas pessoas têm uma ideia de comprar um imóvel e liga ou vai na imobiliária. Ela primeiro faz uma pesquisa, e esse é o padrão, né? Tem as exceções, mas o padrão ela vê, deixa eu dar uma olhada em que eu consigo encontrar aqui na internet para eu ter um norte, para eu ter um pouco de informações, né? Isso que a gente vê, todas as pessoas que chegam para ser atendidas, elas já têm um pouco de ideia do que elas querem, já têm um pouco de ideia até às vezes de preço ou de tamanho, e isso ela fez de uma forma... foi por conta. E a gente tendo um site que facilite isso, eu acho que vai ser uma grande... vantagem para a nossa empresa. Por quê? Porque a pessoa vai falar: nossa, que legal, eu já comecei com uma experiência boa aqui. E isso é uma... E transparente, né? E transparente, muito mais transparência. Acho que isso, o mercado está caminhando para isso. Não era, né? Não era a cultura do mercado imobiliário. As pessoas sabiam das coisas, mas não tinha... não existia o sistema que todo mundo tinha acesso à base de dados, né? Ao banco de imóveis. E isso hoje está se transformando muito rapidamente, porque
É igual a gente até fala a importância da transparência, a gente tem uma frase lá dentro que fala que clareza é poder. Quanto mais clareza, mais poderoso é a nossa troca, né? Então, acho que a gente vai vivenciar um grande salto na experiência do cliente buscando imóvel. Tanto que a gente já está tendo feedbacks muito legais. Mas isso acho que em geral, as pessoas agora vão querer ter uma experiência legal. Não volta mais. Depois que sobe bem, que muda o degrau, não o tem sarrafo jeito. Subiu, não volta mais. Não volta mais, não tem jeito. Agora, Rafa, eu entendo essa questão da busca, né? Realmente, hoje em dia, até os médicos falam isso, né? Que a pessoa chega no consultório e diz assim, doutor, eu tenho isso, preciso tomar isso, o tratamento é esse. Que até dentro da área da saúde chega até a ser um problema, já ouvi várias vezes isso. Então, realmente, as pessoas, elas são mais assertivas no que elas querem. Agora, a experiência, até assim, eu já até tive assim, bate-papos, né? Muitos debates sobre essa coisa da presença, né? Da coisa física. Tem muitas empresas que inclusive mantêm as lojas abertas. O consumidor vive essa experiência muitas vezes, né? Vai no shopping, quero comprar uma geladeira. Mas no site é mais barato. Poxa, mas eu tô aqui na loja. A loja muitas vezes vira um lugar da experiência da pessoa, poder provar, olhar, tocar o produto, e ainda que depois ela compre na internet. Então, assim, a internet traz essa coisa da busca, que eu acho muito legal. Ela traz esse poder, às vezes, de comparação, que no imóvel é mais difícil, porque uma geladeira tem 200 mil iguais, e o imóvel não, cada um é um e ele é sempre único. Mas essa coisa da experiência física, ela é insubstituível, não é? Por mais que a pessoa chegue, olhe, viu lá uma casa, 2 casas, um apartamento, mas ela ir até o local, isso é insubstituível. A gente acredita que isso é insubstituível. Tem casos, eu acho que são casos fora da curva, de pessoas que, eu comprei um imóvel e não visitei. Isso já ouvi. Mas são exceções. São exceções. E o que eu vejo hoje é um processo de compra mais eficaz. Por quê? Como ele já tem, ele faz uma pesquisa prévia, essa que a gente está falando, online, ele já chega sabendo melhor o que cabe no orçamento ou qual que é o desejo dele, ele já chega mais maduro para fazer as visitas, mas não substitui as visitas. Tanto que o imóvel ele tem a grande questão da localização e o entorno da localização. Isso que muitas vezes tem que lembrar as pessoas, porque não é só onde você vai morar, mas o que tem no entorno, né? O que tem naquele bairro, o que tem na vizinhança. E isso é muito importante você ir lá, porque isso hoje, pelo menos, não encontra na internet se a vizinhança... se você tem um sossego à noite, se isso é uma coisa importante, né? Se tem segurança, se tem boas opções de mercado. Isso é uma coisa que você tem que ir, tem que comparar para ver se você vai pegar mais trânsito ou não. Então, são várias coisas que, realmente, o online ele é o início ali da jornada. Ele é só um início, É só né? o início. Ele é só um início. Mas é importantíssimo que isso passe depois por outras etapas que vão desde uma visita e esse conhecimento presencial. Você falou, isso aí não se perde. Não se perde. E o que eu noto também, assim, né, é que a fotografia, ou até mesmo o vídeo, é lógico, ele te dá um norte, mas muitas vezes ele não representa de fato a verdade. Horas pode melhorar muito a situação, e horas pode piorar. Sim. Porque eu já vi, por exemplo, casas, enfim, que eu olhei e falei, nossa, gente, nada demais. E quando eu cheguei no lugar, eu falei, poxa, mas que lugar bonito, né? Quer dizer, aquela foto, aquela imagem, aquele vídeo, não representava de fato o tamanho real. Eu falei, poxa, mas é muito maior do que eu imaginava. E o contrário também é verdadeiro, de você achar que o negócio é super bacana. Quem nunca, né? Reservou um hotel lindo e maravilhoso e quando chegou lá não era nada daquilo, mas a fotografia era linda. Então, quer dizer, eu acho que tem mais isso, né? Além de tudo, além da vivência, de você olhar o entorno, o cheiro do lugar, a experiência,
Tem uma coisa também de sensação, né? De energia. Puxa, eu gostei daqui. Tem. Então, além de tudo isso, tem também, às vezes, esses salvos enganos de prós e contras, que às vezes não é o que se pensa. Concordo 100%. Eu acho que isso é uma... Eu assino embaixo, né, a constatação perfeita, que o processo ele tem essa parte de olho no olho, de visitar, de ter uma experiência no lugar, né, no local. E daí cada um tem uma pessoa que é mais auditiva, vai ver se escutou o barulho dos passarinhos e se encantou, ou ouviu muita buzina já, não quero mais, não gostei mais, né, porque não sei, às vezes nem sabe porque não gostou, mas eu acho que todos esses sentidos é muito importante você fazer a visita presencial para sentir o cheiro, para sentir a vibração. Cada um vai ter a sua sensibilidade, mas isso com certeza vai ser apurada indo até o local, né? Com certeza. Agora vamos lá, vamos falar de equipe, né? Como é que é? Porque eu sei que a Fortes Guimarães tem uma equipe, tem uma staff, tem muita gente que trabalha, é uma empresa grande, e diz muita gente ali que está ali há muitos anos, né? Eu tive algumas experiências algumas vezes de saber que tem gente que está lá, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, né? Tem muita gente há mais de 10 anos e isso é muito legal, porque, como você falou, né, perdurou no tempo a empresa por algum bom motivo e as pessoas também que ficaram bastante tempo, a gente acredita que seja por bons motivos Por bons também. motivos também. E como é que está sendo essa chegada da KW para a equipe, né? Como é que está sendo isso para a equipe, para staff, para todos vocês? Tem aquela balança, né? Tem a parte que vai ter algo novo, o desafio de aprender, de mudar uma forma de trabalho. Isso a gente sabe que é desafiador para pessoas um pouco, para outras bastante, mas a gente está vendo uma forma muito positiva porque todo mundo quer melhorar. No fundo, todo mundo quer melhorar. E embora às vezes a gente não assuma isso, mas no fundo a gente quer ser uma versão melhor, a gente quer ser Todo profissional. dia, né? Todo dia. Todo dia, E isso daí não tem como a gente deixar de lado. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está lá, que são os mais antigos, eles passam por isso, mas eles sabem que de uma forma talvez mais clara ou não, a gente quer ir para frente, a gente quer dar um novo passo, porque a vida é feita disso, né? Se você ficar estacionado, você não tem mais aquela vontade de fazer as coisas. E a gente está proporcionando essa nova chance para todo mundo. Eu acho que agora você falou a frase mais importante. Vocês estão proporcionando uma oportunidade, porque na verdade a gente sabe que sempre que você traz qualquer coisa para uma empresa, seja a trazer uma marca, agregar valor, trazer a tecnologia, tudo isso é um grande investimento de uma empresa e que você oferece para a equipe toda, né? Que tem que ter esse olhar. Eu acho que isso é super bacana, assim, de falar, poxa, que oportunidade que eu estou tendo de crescer profissionalmente, crescer como pessoa. O mundo, esses dias eu estava vendo uma coisa tão bacana, que o mundo mudou mais nesses últimos 50 anos do que nos 500 anos para trás. Os números são mais ou menos esses, assim, né? Eu não vou saber dizer direito. Mas é bem isso. Eu até diria os últimos 10, 20 anos, foi uma mudança tão grande no mundo, mas tão grande, que ela foi mais relevante e significativa do que os últimos 100. Quer dizer, quem viveu os últimos séculos não sofreu um impacto tão grande de mudança como os últimos 20, 30 anos aí. Estou falando números, não sei exatamente dizer, existe esse número, né? Mas eu agora não sei exatamente dizer quais são, mas enfim, é esse impacto. Então, eu acho que nós somos de uma geração, a minha, 2, 3 para trás, 2, 3 para frente, enfim, nós que estamos vivendo a vida adulta neste momento, se a gente não estiver pronto para evoluir,
Não tem jeito de viver, né? Não Não tem dá. jeito, não tem, porque são mudanças grandes toda hora, todo dia, em todos os sentidos. Sim, e nós somos atropelados. Nós, como pessoas, como empresas, a mudança vem, ela não pede licença. É, E isso é um fator que a gente hoje acho que é inegável que está acontecendo nessa velocidade. E é aquela coisa, não é assim, tá bom, daqui a pouco vai voltar a ser mais estável. Eu não acredito nisso, né? Aquela questão o conceito do mundo líquido. O mundo ele está cada vez mais líquido, cada vez mais rápido as mudanças. Então, você tá com uma abertura para tá sempre querendo melhorar ou mudar alguma coisinha e a gente ouve, se você tem que dedicar tanto tempo do seu dia para estar sempre fazendo uma capacitação, para estar sempre se atualizando. É um desafio muito grande, mas não tem como a gente não topar esse desafio e não falar, agora eu vou melhorar, eu vou evoluir, vou me atualizar. Isso daí eu acho que é uma realidade que a gente tem que ver o lado bom disso. com certeza. Agora, Rafa, vocês têm uma equipe grande, inclusive de corretores, gestores imobiliários, mas existe aí uma prospecção gigante de crescimento. E junto com esse crescimento, eu imagino que vocês tenham aí um olhar para novas pessoas que venham, né, para a KW, né? Existe dois lados, né? A gente tem hora que a gente fala olhando para o cliente. Agora vamos falar um pouquinho falando de equipe. Existe uma prospecção grande, um planejamento de crescimento muito alto, muito grande dentro da empresa. Como é que você vê a chegada que isso vai acontecer? É um caminho natural de novas pessoas que vêm a trabalhar dentro da empresa, né? Com esse conceito novo da KW. Como é que a KW vê essa pessoa que vem ser um gestor, sendo uma empresa que está tão pronta e preparada para treinar pessoas? Aí você falou tudo, né? A diferença é você chegar numa empresa onde tem uma trilha para você seguir, tem um caminho, você vai ser direcionado e isso faz toda a diferença. Então, a entrada da KW na Fortes Guimarães proporciona uma nova forma de enxergar a capacitação da equipe. E isso muda até a nossa forma de enxergar essa expansão, porque quando você tem algo para oferecer, você vai entrar aqui, você vai ter um treinamento que não é um treinamento só da Fortes Guimarães, é um treinamento da KW Fortes Guimarães, da KW São Paulo, da KW no mundo, está sempre se atualizando. Nós temos pessoas lá que são muito dedicadas a esse treinamento, tanto o treinamento da equipe quanto um approach individual. E isso está sendo feito e a gente só tende a aumentar. E o que a gente vê? Pessoas que talvez tenham sucesso em outros segmentos possam ter sucesso no mercado imobiliário. Porque a pessoa já tem a gente brinca, né? Já foi bem sucedido, já conseguiu alcançar algo em alguma outra indústria e agora você pode fazer isso no mercado imobiliário. Por quê? Porque com um treinamento muito bem empacotado e com esse acompanhamento, você consegue aprender mais rápido. E se você consegue aprender mais rápido, você tem resultados mais rápidos também. A pessoa que gosta de lidar com gente, né? Eu sempre digo isso. Porque não é todo mundo que gosta de ser humano. Tem gente que gosta de uma máquina e do computador. Mas a pessoa que gosta de lidar com o ser humano, aquela pessoa que gosta, por exemplo, da venda, a KW hoje ela oferece, né, um sistema de treinamento que inclusive é uma coisa muito legal isso, né? Porque você capacita pessoas para virarem gestores imobiliários, que não é uma tarefa fácil. Antigamente o cara tinha que passar anos e anos e anos aí na luta, né? No sangue, no suor e sangue para aprender na raça, né? E hoje a gente, com o treinamento, a gente tem essa possibilidade de aprender muito mais rápido. Então, também é uma grande oportunidade que a gente enxerga e isso, com certeza, a KW tá trazendo para a gente. Então, agora a gente consegue enxergar uma pessoa,
o potencial dela, ela pode crescer mais dentro da empresa. Isso que é legal, porque uma pessoa com potencial ela consegue crescer mais dentro de uma empresa estruturada. E isso é tão bom para a empresa quanto para a pessoa, para os dois. É o ganha-ganha. É o ganho, isso que eu ia te falar, é o ganha-ganha. ganha-ganha. Você vê que tem coisas que tem frases que elas são tão importantes e significativas, porque é a ideologia, né? É a ideologia. Você sabe, Rafa, que há quem diga, né, que hoje em dia as pessoas vivem muito, né? É um fato. Isso é um fato. Antigamente, com 40 anos, uma pessoa era idosa, com 50 ela já estava indo, e hoje em dia você pega um monte de gente aí com 80 anos cheio de energia. Com essa coisa da longevidade, já foi provado que a pessoa vai ter, com certeza, mais de uma profissão. Né? Tem pessoas que vão ter 2 ou 3 profissões de longo caminho. Ela vai trabalhar Legal. 20 anos numa coisa, depois ela vai trabalhar 20 anos em outra coisa, depois ela vai trabalhar mais 20 anos em outra coisa. Enfim, tem-se hoje por dados aí que a pessoa vai ter muitas profissões. E aí, na hora que você comentou assim, eu fiquei imaginando, me veio isso na cabeça, na hora que você falou, aquela pessoa que foi bem sucedida em outros setores, né? De repente a gestão, ser um gestor imobiliário pode ser, de repente, hoje existindo uma empresa como a KW que treina pessoas. Bom, gente, é importante a gente falar que ela treina as suas pessoas, né? Senão vai parecer que é uma escola, né? Detalhe importante, ela treina as suas pessoas. Eu falo, pô, que legal, é uma escola. Não, não é uma escola, né? É uma empresa. Mas isso é muito bacana, realmente é uma oportunidade que vocês trazem. E para o cliente final, poxa vida, ter gente qualificada eu acho que é a coisa mais difícil que existe. Eu acho que todo mundo hoje, até como consumidor, como cliente, o grande lance é esse, você não encontrar gente qualificada para te atender. É uma frustração. É uma frustração. Uma frustração. E todo esse treinamento, isso aí é para as pessoas prosperarem em todos os sentidos. E isso é uma tarefa diária que a gente tem que... a equipe, como todo mundo que está lá na empresa tem que estar falando, nossa, hoje eu quero estar melhor, hoje eu quero estar melhor. E quem ganha com tudo isso, a pessoa ganha porque ela cresce profissionalmente, e o cliente final porque vai ter esse atendimento. Porque, como você disse, é frustrante. Uma vez eu fui fazer uma viagem assim diferente, uma viagem exótica, né? Mais exótica. Quer dizer, nem é tão exótica, eu ia para a África do Sul, mas eu queria uma viagem para a África do Sul bacana, eu queria uma coisa diferente. E aí eu comecei a procurar, vou fazer uma analogia, tá? Não estou viajando total, não, gente, calma aí que tem a ver. E comecei a buscar, e aí eu fui numa agência, a pessoa me entregou ali um pacotinho. Falei, poxa vida, mas não é isso, sabe? Aí eu fui numa outra, falei, poxa, mas não é. E aí essa coisa da internet, né, que a gente vai, busca, fuça, olha, e falava, poxa vida, mas eu tô vendo umas coisas assim, umas viagens que são um sonho de viagem, que era isso que eu queria. Rafa, eu fui em várias, eu fui em 4, 5 agências, e aí quando eu começava a perguntar mais de coisas que eu tinha lido e visto, eu via que elas não sabiam. Elas não sabiam do que se tratavam, porque elas tinham um pacote que vai para a cidade X, Y, Z, faz esse passeio. E aí a sensação é essa, assim, é uma coisa super frustrante. Bom, no fim eu fui bem sucedida, porque aí eu arrumei uma agente de viagem da África do Sul e fiz uma super viagem legal. Mas você imagina eu numa cidade como Ribeirão Preto, uma cidade grande, cheia de agências, então foi muito frustrante. Então, a gente, quando não acha alguém que atenda bem a gente, é frustrante. Então, digamos, eu sonho em ter uma casa. Eu sonho em ter uma casa, mas eu quero uma casa, né? Assim, assim, assado. Se você encontra uma pessoa que fala, olha, eu vou te ajudar a encontrar isso, preparada, é muito legal, né? Do que você ficar dando cabeçada. Porque o cara, quando também não tem experiência nenhuma, ele cansa o outro. Cansa. Né? Você pega a pessoa, vai em um imóvel, 2, 5, 10, a pessoa vai desanimando, fala, gente, o que eu quero não existe. Sim. Né? Então, você trazer uma pessoa preparada é bom para todo mundo. Essa questão da qualificação, ela não é negociável mais. É uma coisa que tem que acontecer.
E eu vejo essa questão do cliente, ele quer a pessoa especialista, mas especialista no sentido, eu acho que você tem até mais propriedade do que eu falar do posicionamento, né? E eu achei tão legal, você já tá vendo, o posicionamento é igual quando você pega a onda. Tem gente que vai correndo atrás da onda. Ela nunca pega a onda, né? Se você se posiciona, a hora que a onda vem, você está posicionado. Ai, que legal, gostei disso. E isso a gente tava... Poxa, tem gente que tá... Eu quero trabalhar imóvel de lazer. Daí, se você se posiciona, quando vier a onda, você vai pegar a onda. É isso mesmo. Agora, se você pega e fala assim, não, agora é imóvel de lazer, você vai correr atrás da onda, a onda já foi. Daí você volta, agora eu vou trabalhar imóvel de Minha Casa Minha Vida. Aí você vai correndo lá, na hora que você está sempre correndo atrás da onda. E é difícil para o profissional falar assim, não, eu vou me posicionar aqui. E eu nunca tinha parado de pensar, né? Esse posicionamento vou me posicionar porque é igual no esporte, a bola vem até mim. E no surf, a onda vem até mim. Que então, é o foco, né? É o foco. É o que a gente fala tanto de foco. Tem algumas pessoas que elas são tão capazes que você fala, gente, eu não estou entendendo como é que ela não foi. Mas é porque ela é tão capaz, mas não tem foco, Não. né? Mas você tem que ter resiliência, né? Tem. Eu acho que a palavra resiliência que é isso. Espera a onda vir. Calma, espera que ela vai vir. Ter paciência é uma característica que nunca foi tão importante. Porque as pessoas estão muito impacientes. Totalmente, totalmente. Esses dias eu fiz uma mentoria lá, o Meta lá me ofereceu uma mentoria, eu falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Aí eu comecei a conversar lá com a menina, a menina pegou e falou assim, você faz um vídeo bem curto. Aí eu falei assim, tá, na minha cabeça, eu falei, então vou fazer um vídeo de 1 minuto, né, bem curto. Aí eu falei assim, aí quando eu tava montando, ela falou, aí, eu falei, não, tá aqui, ó. Aí de 60 segundos, ela falou, não, é muito tempo. É isso. Eu falei, gente, essa menina tá louca, 1 minuto? Não, tem que ser de 15 segundos. Eu falei, mas escuta, com 15 segundos eu não consigo nem começar a comunicar alguma coisa. Não, mas hoje em dia as pessoas não têm paciência, não têm tempo. Então o mundo acabou, né? Porque se a pessoa não tiver 1 minuto... Mas é isso, falta paciência. Falta paciência. E eu acho que para tudo, né? Então, e você veja, lá atrás, quando a gente começou a conversar, olha só, né? Que a gente vai ligando os pontinhos e vai criando o desenho. A gente está falando do sonho, tanto de quem vai comprar, como de quem vai vender. Então, assim, e o gestor de imóveis vai ser esse cara que vai contribuir e fazer isso acontecer. Então, quer dizer, acho que tem que ter essa paciência para ser assertivo. Tem que ser assertivo. E o imóvel, ele também é uma coisa que não se vende do dia para a noite. Às vezes é uma loucura, mas eu vou fazer um desconto. Não é assim, do dia para a noite você vai vender. Você pode vender rápido, isso acontece, mas ele tem aí um prazo médio que talvez seja um dos bens mais demorados para fazer a comercialização. Você está certíssimo. E tem gente que tem essa coisa, preciso vender rápido. Bom, mas aí você não está vendendo uma panela de pressão, né? Não é colocar na OLX, não enjoei e acabou, né? E não é assim. Então, eu concordo. E eu vejo, às vezes, que existem aí dentro do marketing, né? Tem muitas imobiliárias, muitas empresas do segmento, que uma das maneiras de fazer marketing é anunciar essa coisa. Vendido em 1 semana, vendido em 10 dias. Pô, super legal. Mas não é assim, né, que funciona. Não. Até porque um business bem feito, ele muitas vezes precisa realmente até de um tempo para ser avaliado, tanto de quem está comprando como de quem está vendendo. Sim, a gente preza pela segurança jurídica. Mas assim, acho que toda imobiliária que tem esse serviço deve ter esse serviço. E daí só para você levantar a certidão já são alguns dias úteis. Então, até para você saber se está apto a vender ou se você está seguro de eu comprar. E é uma coisa que precisa de ter. O foco ele é muito disso, é de você. O foco ele precisa de um pouco de muita resiliência e paciência, de falar, não, eu gostei disso, eu acredito que vou vender o seu imóvel, mas vamos fazer um plano para que isso aconteça. Ou você quer comprar? Vamos ver todas as opções. Imagina se você... o imóvel, esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma brincadeira com uma pessoa que eu falei, eu estava indo pro escritório, parei no posto,
eu tava acabando o combustível, coloquei. Daí eu andei mais um pouquinho e vi que tinha um outro mais barato. Falei, nossa, fiquei com aquela raiva, né? Gastei um pouco a mais. E imagina se você compra um imóvel ou vende, o tanto que você vai ficar bravo depois, né? Ninguém gosta de fazer um mau negócio. E então, precisa sim ter esse timing, tem que ser bem ajustado, porque você não está falando de comprar uma cerveja que é um lugar 50 centavos a mais que o outro. É um imóvel que se você errou 50 mil. São coisas... São valores altos. São, né? são valores altos, são valores relevantes. Agora, Rafa, como é que é essa coisa da precificação? Eu imagino que deve ser bem complicado também, não é? Porque, assim, as pessoas tendem, isso é do ser humano, né? A gente dá valor no que é da gente. É natural, né? E como é que é isso? Como é que é essa coisa de quanto realmente custa? Às vezes vale, mas não vende. Porque o valor de mercado, às vezes, não absorve aquilo. E a pessoa, às vezes, não aceita. Como é que é essa coisa de precificar na hora de vender? Principalmente assim, os lançamentos eu acho que é tudo mais fácil, né? Porque vem tá uma lançando, tabela. vem uma tabela, pronto, acabou, é aquilo. Mas o imóvel daquele cara que constrói para vender, ou o imóvel de, né, a pessoa fez um imóvel, resolveu mudar de casa, enfim. Esses vocês chamam de imóveis de terceiros? De terceiros, isso, ou né? prontos. E como? Imóveis prontos, mas Prontos, geralmente terceiros. de terceiros ou prontos. Como é que é precificar isso? O quanto realmente vale, mas o quanto realmente vende? Como é que é isso? Esses dias eu tive uma experiência muito legal que a pessoa vem na imobiliária muitas vezes buscando isso. Saber quanto de verdade ele vai conseguir vender. Porque tem algumas fontes de dados. Você consegue... quanto que está sendo o pedido? O preço pedido é uma base. Então, você tem lá... eu tenho um prédio, nesse prédio eu vi que tem anúncio de 500 mil, 550, 530. Então, você tem uma base de quanto está sendo pedido. E daí você tem uma outra base, que é a base do que realmente foi vendido. Uma base mais confiável, vamos dizer. Não é mais confiável, mas ela é uma base que Real. não tá disponível na internet. Então, eu posso dizer assim, você está procurando esse apartamento nesse prédio. Há 30 dias a gente vendeu nas características aí, portanto, essa informação é muito importante. Então, a gente tem que ter internamente essa inteligência, que é a inteligência do corretor, da empresa, do setor como um todo, de conseguir entender qual que está sendo o preço comercializado. E a gente tem, por fim, um outro que não é muito pouco discutido, porque é o preço de reposição. Então, se eu fosse construir esse imóvel hoje, e é uma base legal da gente colocar no jogo. Então, eu vou vender esse imóvel que eu tenho aqui. Tá bom, as pessoas estão pedindo tanto, foi vendido por tanto, mas se eu fosse construir, também custaria quanto? E eu acho que você pegando todos esses 3 números, você consegue chegar num número que vai ser o que o cliente vai aceitar colocar para vender. Que é uma composição desses números. É uma ponderação. Que é o valor real que se vende. Que se vende, porque o que acontece, né? O que você está me falando, acho que acontece todos os dias. Às vezes a pessoa tem um valor sentimental. Então, e como é que é isso? E a pessoa entende que é aquilo, por exemplo, ela tem uma casa, e ela fala, minha casa vale, sei lá, vou chutar aqui e fazer uma coisa hipotética. Minha casa vale 1 milhão. Tem uma casa ali, vale 1 milhão. Aí chega lá e fala assim, olha, é o seguinte, minha senhora, nessa região aqui, as casas são vendidas por 700 mil, 800 mil. Essa pessoa fala assim, nem pensar, minha casa custa 1 milhão. Existe isso? Existe. Eu acho que é um grande desafio, é um trabalho do gestor imobiliário hoje. O corretor ele tem que ter argumentos para conscientizar a pessoa do valor real. Porque a pessoa não é da área, então ela não tem noção, né? Ela não sabe o que está acontecendo. E às vezes tem casos bem sensíveis de uma construção muito antiga. E daí a pessoa provavelmente vai vender só o terreno.
Por exemplo, existem casos disso, né? E aí? Né? Eu até mencionei porque tem um bairro aqui em Ribeirão que eu ouvi dizer isso, falar, olha, hoje em dia eles estão levando em conta o terreno, porque as casas são tão antigas que eles não estão levando em consideração o metro quadrado da construção. Aí a pessoa fica assim, fala, não, mas a minha casa é maravilhosa. Gente, a casa não é maravilhosa, é uma casa velha. É. Mas a pessoa não acha que a casa dela é velha. E aí como é que fica, por exemplo, como é que é a KW nessas situações? Ah, o que que é a situação ideal? Bom, a ideal é colocar o preço certo. Mas e se aquela pessoa fala, não, eu quero 1 milhão na minha casa? Aí põe e a casa fica lá. Tem Porque que não vai chegar num vender, né? isso que acontece. Muitas vezes a pessoa é, ela vai amadurecendo a ideia de que ela tá fora do preço. É isso que é o cenário mais comum. Ela vai amadurecendo, daí ela fala, tá bom, eu aceito reduzir um pouco para encaixar no que está sendo vendido. E essa questão da precificação, ela é crucial na busca do imóvel. E a gente sabe que o cliente, ele procura um especialista, justamente um dos pontos principais é saber qual que é a avaliação daquele imóvel. E isso é um mix de ciência com arte, porque a avaliação do imóvel, como de qualquer outro bem, o imóvel ele é único, você trouxe. Então, se você vendeu, não necessariamente você consegue a reposição de um produto igual. Pode ser parecido, mas igual. Às Igual vezes jamais, né? não tem, a face é sombra, a face é sol, o armário é de uma marca, o outro é de outra. Então, é uma questão muito sensível e isso a gente preza muito e leva muito a sério dentro do nosso mercado, né? O dia a dia é sempre pensando muito nisso, porque como a gente falou, tem o preço de um bem determinado por uma análise completa. E aqui a gente vai ter análise de quanto ele vale, de quanto ele está sendo pedido, de quanto ele foi vendido, de quanto que é para construir um bem desse. E, de fato, o que vale é quanto que alguém pagou por ele. Igual a gente fala, nossa, você tem uma bolsa de marca que custou 1.000, mas foi vendido por 10 mil. Então, quanto que vale? Vale 10 mil. Não vale 1.000, né? Não É. vale o que alguém estava disposto a pagar por aquele bem naquele momento. Exatamente. Isso. Agora, eu acho que existe um problema grande também se você tem uma pessoa que está vendendo e que não aceita o valor do mercado, né? Não, eu não aceito, porque meu bem, meu imóvel vale mais. E aí, digamos, a imobiliária fala assim: tá bom, ok. Então tá, a gente põe aqui o valor que você quer. E aí esse imóvel não vende. Sim. Não vende porque ele está fora do valor, está fora do preço. Aí aquela pessoa fica com uma sensação assim, essa imobiliária não vende meu imóvel. Mas não vai vender mesmo. Então, eu imagino que para vocês exista, assim, todo esse trabalho e, de certa forma, também uma certa dificuldade, porque se você não coloca um imóvel com o preço real lá dentro, você, assim, compromete o teu desempenho, Sim. não é? Sim, isso passa, o gestor imobiliário, ele vem muito para essa visão de atender o comprador e o proprietário. Às vezes você tem que ser uma pessoa que vai dar uma consultoria por uma notícia que não é o que a pessoa queria ouvir. Às vezes você fala assim, nossa, vou te contar, você está vendendo muito esse apartamento que você tem aí, nós vamos vender rápido, pode deixar, pode até subir um pouco o preço, eu acho que isso acontece. Geralmente acontece o contrário, mas acontece de todos os tipos. E é assim, o que acontece? Se a pessoa não tá muito mal precificado, o profissional, muitas vezes, ele não fala isso para o cliente, só que ele desanima daquele imóvel. Daí, fica ruim para os dois, né? O cliente não vê um bom trabalho, porque ele acha que a pessoa não está dando atenção, mas a pessoa também falou, poxa, mas eu também não consegui. Como eu vou conseguir vender um imóvel que está fora de preço, fora do preço de mercado? E isso que acontece muitas vezes. Daí cria uma situação ruim, onde o cliente fica insatisfeito, fica frustrado, mas o papel muito do gestor é trazer clareza para o proprietário.
de dizer de dados concretos. Ó, está sendo pedido isso e isso, foi vendido por isso, o concorrente desse seu imóvel é esse. Então, como que a gente pode ter uma estratégia para vender o seu imóvel? E faz parte do trabalho convencer o proprietário. E tudo isso depende também do mercado imobiliário, do momento, né? É do momento. Porque é o que você falou, é quanto vale ou é quanto pagam? Nós, por exemplo, sei lá, a gente está num momento pós-pandemia, que houveram aumentos gigantescos na pandemia de muita coisa. Agora, não sei se continua. É bom, melhor do que eu dizer, eu vou te perguntar, como é que está o mercado imobiliário hoje, né? Como é que está essa coisa? O juro também subiu muito de preço, isso tudo mexe com os valores dos imóveis? Mexe muito. A gente está no momento de uma expectativa muito positiva, porque já foi mais do que sinalizado que haverá uma queda de juros. E a queda de juros ela é muito sensível no mercado imobiliário. O crescimento da demanda é muito grande. Então, nós já temos na faixa mais baixa, que é o novo Minha Casa Minha Vida, já saindo com uma taxa muito atrativa, que está gerando aí uma demanda muito grande. E a queda da taxa de juros da Selic vai também propiciar a gente acredita, né, uma valorização dos imóveis, porque vai ter mais gente com condição de comprar. E isso está aí para acontecer. E a questão, o imóvel ele é muito peculiar, cada um é de um jeito. Então vai ter imóveis que vão ter uma valorização muito rápida, outros que vão valorizar daqui a pouco, mas imóveis bons muito provavelmente vão valorizar rapidamente com a queda de juros. E o que acontece? A questão do investidor. O investidor, ele é uma pessoa que tenta antecipar. Então, ele sabe que tem alguns imóveis e ele faz essa conta que a gente está conversando aqui. Tá, custa tanto para eu construir. Está vendendo por tanto, está anunciando. Se ele vê uma oportunidade aí, ele vai comprar. Entendi. Então, a gente está vendo acreditando que está vendo hoje tem muita oferta, mas a demanda está crescendo, então provavelmente o mercado vai aquecer no segundo semestre de uma forma... O mercado imobiliário ele acelera e desacelera mais rápido, porque ele é muito da expectativa. Uhum. Então, a gente acredita que a expectativa sendo muito positiva agora, deve ter uma demanda muito, muito crescente nos próximos meses. E a gente está torcendo por isso, mas a expectativa é muito, muito clara que é essa. Bom, gente, isso aqui dá um podcast. Só para falar disso, porque eu já tenho aqui um monte de coisa que eu pensei, nossa, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, eu vou te fazer o convite para a gente seguir com um novo podcast para falar do mercado imobiliário, do novo momento, o que está acontecendo, o que está por vir. Você topa? Com certeza, já topei. É isso aí. Então, a gente fica por aqui e no próximo nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Querido, super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Lelinha. Muito obrigado mesmo. Adorei saber da KW Fortes. Adorei saber que essa empresa tão sólida que é a Fortes se juntou a outra empresa tão sólida que, enfim, duas grandes juntas vão ficar gigantes. Muito obrigado. Viu? Prazer enorme, querido. Obrigada de coração. E no nosso próximo podcast nós vamos falar de mercado imobiliário. Como é que tá para comprar? Como é que tá para vender? Qual que é a expectativa? Com KW Fortes, Rafael Guimarães, você verá tudo o que está por vir. E esse, você quer ver de novo, é no nosso canal do YouTube. Estamos também no Spotify e muitos recortes no nosso Instagram.